Bom dia, alunos! Essa aqui é a segunda parte do módulo 8, em que agora nós trabalharemos os tipos climáticos no Brasil. Nessa aula veremos o que seriam as dinâmicas das massas de ar e como elas ocorrem no Brasil. Também falaremos mais especificamente os tipos climáticos no Brasil. Conforme nós vemos na imagem, temos aqui uma região de Urupema, Santa Catarina, com menos 5 graus Celsius, enquanto aqui em São Paulo chega a marcar 50 graus de temperatura. Apenas para destacar que isso aqui é a sensação térmica, é diferente da temperatura, né? Mas aqui como que eles conseguem então ter temperaturas tão diferentes no mesmo país? Ou até mesmo com a quantidade de chuvas. Tem regiões brasileiras que elas têm em máximo 200 milímetros anuais, enquanto outras regiões chegam a ter 4.000 milímetros anuais. Como duas cidades no mesmo país conseguem então ter temperaturas ou pluviosidades tão diferentes? Para entender a climatologia no Brasil, é fundamental lembrar que o Brasil ele tem a sua localização próxima à linha do Equador. Temos regiões que estão acima dessa linha do Equador, ficando então com mais intensidade dos raios solares, e tem regiões abaixo da linha de 0 graus de latitude. Boa parte do nosso território, então, ele engloba do Equador até a região do Trópico de Capricórnio, que pega 22 graus de latitude sul. Essa parte toda ela tem então um clima mais ligado ao tropical, dependendo das suas variações, né? Aqui a região mais equatorial, por conta da proximidade com o Equador, aqui mais semiárido, por conta de outros motivos, né? Conforme nós veremos, e aqui a região que tem regiões mais altas, então tendo o tropical de altitude. Abaixo da linha de 22 graus sul do Trópico de Capricórnio, nós temos então o clima subtropical, né, que chega no máximo aí uns 32 graus mais ou menos de latitude sul. Portanto, é a única parte do Brasil que tem a sua variação climática um pouco diferente. Dessa forma, podemos também entender que o Brasil, por conta da sua grande extensão territorial, ele tem um fator latitudinal como um elemento dessas diferenças climáticas, tendo, portanto, áreas equatoriais, que estão próximas da linha do Equador, tropicais, que estão um pouco mais afastadas e alcançando ali mais ou menos 22 graus de latitude sul, e as tropicais, que são aquelas abaixo de 22 graus de latitude sul, até mais ou menos 32 graus de latitude sul. Também temos o fator longitudinal, né, que são aquelas linhas que nós vimos nas aulas, estão relacionadas às linhas verticais. Reparem quanto nós temos, então, de fatores, né, que acabam alterando. Lembrando que a região mais a leste, ela acaba tendo, então, primeiramente, os raios solares, né? Mas o fator aqui para o clima, ele é importante por conta da maritimidade. As regiões mais próximas ao mar vão ter, portanto, maior influência dela, enquanto as regiões mais no interior, elas sofrerão muito mais a continentalidade. Outro fator importante são os relevos aplainados, né, e com elevações litorâneas, ou seja, relevos mais planos, como chapadas, planaltos, e também as elevações que temos nas serras do mar, por exemplo. Esses relevos eles acabam fazendo então barreiras para a umidade. Isso é um fator muito importante, pois ele acaba então tendo muita chuva na região litorânea. Toda essa costa litorânea chove muito mais do que no interior. Tanto é que tem uma região ali na Serra da Borborema, que fica no Nordeste brasileiro, em que no litoral Nordeste ele chove muito, mas quando ele vem nesse relevo do Planalto Borborema, ele acaba não tendo chuvas para dentro da região interior, onde está o sertão. Nós falaremos dela também em sala de aula. E aí, de uma forma bem resumida, as variações de fatores climáticos no Brasil se dão através da altitude, da continentalidade e maritimidade,
e as dinâmicas de massa de ar. Lembrando que esse assunto nós não vimos ainda e deixei exclusivamente para essa aula, afinal ele é o mais importante para o Brasil. Bom, começando então sobre as massas de ar. O que seria uma massa de ar? Elas são porções de ar da atmosfera que possuem características particulares de temperatura, pressão e umidade. Elas podem se subdividir em duas partes: quente, sendo ela muitas vezes ligada à continentalidade, ou fria, sendo muitas vezes ligada à marítima. Isso em relação à temperatura. Em relação à umidade, por exemplo, ela pode ser seca ou úmida, essa quente, ou a fria também pode ser seca ou úmida, né, dependendo de vários fatores. Lembrando que muitas correntes marítimas frias, elas acabam tendo chuva no oceano. Quando chega no continente, elas vêm seca. Então, nesse sentido, ela acaba não permitindo chuva nas regiões continentais e são aquelas origens desérticas. Bom, esse esqueminha é importante para que vocês consigam visualizar, então, um resumo sobre as massas de ar. Praticamente essa é a explicação. E à medida que uma massa de ar se desloca, ela perderá, então, suas características iniciais e começará, então, a absorver as características de outra massa de ar que será predominante. Então, há uma disputa, na climatologia, nas dinâmicas, nos fatores, para que essas massas de ar então acabem então avançando ou recuando ou se perdendo no meio desse deslocamento. E no encontro entre duas massas de ar opostas, uma quente ou fria, por exemplo, ocorrem as chamadas frentes, podendo ser uma frente quente ou uma frente fria. Então, no caso da frente quente, o ar quente é predominante. Já na frente fria, o ar frio é predominante. Vamos ver agora o funcionamento das massas de ar no Brasil. Para entender como ela ocorre, é importante então relembrar onde estão as localizações da linha do Equador e do Trópico de Capricórnio. A linha do Equador, aqui nessa linha mais acima, e a linha do Trópico de Capricórnio mais embaixo. Reparem que as massas de ar elas vão ter os nomes carregados através de onde estão partindo. Então, por exemplo, essa massa A, ela está vindo da região equatorial e também está vindo do oceano, no caso, o Oceano Atlântico. Por isso, nós chamaremos essa massa A de massa, em minúsculo, equatorial, aí o E maiúsculo do equatorial, e o Atlântico minúsculo, ficando então minúsculo o M, o E em maiúsculo e o A em minúsculo. MEA, massa equatorial atlântica. Por ela vir da região equatorial, ela será então quente. E por ela vir do oceano, nós consideraremos ela úmida. Viu? É bem fácil, é só observar então a localização dessas massas e saberemos os nomes. Então, portanto, o A equatorial e atlântica, já o B será equatorial e continental, o C será massa tropical, pois está próximo dos trópicos, e atlântica, enquanto o D, que está próximo da região tropical, ela também se chamará massa tropical, só que como ela está dentro do continente, será continental. E o E será a nossa massa polar atlântica, afinal ela está vindo lá dos polos e está vindo também pelo oceano e entrando dentro do continente. Mas como ela é uma característica de uma região polar e também atlântica, ela acaba tendo diferenças. Nós vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas, então eu vou deixar registrado aqui os nomes e as informações mais importantes. Então, continuando com a MEA, ela é quente e úmida, se expande no verão, ou seja, ela ganha grande influência nos períodos de verão, e tem uma origem no hemisfério norte. Já o B, como eu tinha dito, como ela está próxima da região equatorial e ela está dentro do continente, ela então vai se chamar massa equatorial continental.
sempre observando minúsculo para massa e minúsculo para continental. Em maiúsculo, o equatorial, a primeira letra só, ficando então MEC. Aqui, esse seria, na teoria, uma massa quente e seca, conforme nós tínhamos visto. Só que essa massa, ela será a exceção da exceção. Ela será quente e úmida. Mas como assim, professor? É porque justamente essa parte úmida tem a ver com a floresta amazônica na região, que tem uma grande intensidade de evapotranspiração, então, portanto, muita umidade, e também tem a chamada ZSIT, as zonas de convergência intertropical, que são aquelas faixas climáticas que nós vimos lá nos fatores climáticos, nas primeiras aulas de climatologia, que são de onde vêm os ventos alísios que saem dos trópicos e vêm em direção ao continente. São aquelas massas que vêm em direção do oceano para essa região, entrando com um grande corredor, e por conta da Cordilheira dos Andes, que é uma grande barreira climática, ele acaba então direcionando os ventos, né? Só para lembrar, aqui nessa região nós temos a Cordilheira dos Andes, em que faz então a grande barreira na região. E por conta disso, acaba então fazendo que os ventos da zona de convergência, ao chegar na região, eles acabem batendo nessa barreira e entrando no nosso continente com grande força. Vou apagar essa parte. Enfim, essa zona de convergência intertropical, ela é responsável por uma grande umidade na região. E por isso a massa equatorial continental é a nossa única exceção daquela regrinha. Que pela regrinha que nós tínhamos visto, ela seria então uma massa quente e seca, por ser continental, né, e vindo do Equador. Mas como a região da Amazônia tem essas particularidades, como a floresta amazônica, com a grande evapotranspiração, e por conta da zona de convergência intertropical, ela acaba tendo então a característica de ser quente e úmida. E ela atua principalmente na região norte do Brasil, podendo expandir-se até as regiões centro-oeste, nordeste e nos estados de Minas Gerais. Dando sequência então às massas de ar, nós temos aqui a C, que ela vem próxima à região dos trópicos. E também ela vem na região do Oceano Pacífico. Dessa forma, então, nós temos o nome de massa tropical atlântica. Por vir do trópico, ela vai ser quente. E por vir da área oceânica, ela será úmida. Ela atua no nosso litoral brasileiro. E nessa região nós temos então o chamado clima tropical litorâneo. Se lembrarmos da classificação de Straher, que eu vou abordar também hoje, ele acaba mencionando que as regiões litorâneas do Brasil acabam tendo aquele clima tropical atlântico, que é o equivalente a esse tropical litorâneo também, embora muitos mudam de nome, né? Dependendo da região. No verão, ocorre as chamadas chuvas convectivas e as chuvas orográficas, né? Lembrando que essa chuva de relevo, essas orográficas, enquanto as convectivas são aquelas que têm uma grande variação de frentes frias e quentes, provocando chuvas de convecção, né? Aquelas chuvas mais intensas. E no inverno, há chuvas frontais, né? Que são um encontro entre frentes de um menor volume, e quando uma frente se encontra, já ocorre então o processo de chuva. A de convecção, lembrando que ela tem aquele processo de uma grande barreira de uma frente fria e uma frente quente, em que faz com que geralmente a frente quente suba e aí provoque chuvas mais intensas. As frontais são mais rápidas. A D, lembrando então que ela vem da região dos trópicos também, por isso ela carrega o nome de tropical, e ela também vai ser chamada de continental, pois vem da área continental. Nesse caso, então, ela é uma massa quente e seca. Certo? Lembrando que a B é a única exceção dessa regrinha da continentalidade,
pois ela tem a questão da umidade na floresta amazônica e na zona de convergência intertropical. Já o D, ele vai ser seca. É uma massa muito leve, afinal ela é quente e acaba tendo essa secura e acaba tendo uma atuação muito restrita no Brasil. Dando continuidade, nós temos aqui a E, que é a massa polar atlântica. Afinal, ela vem das regiões polares, portanto, ela é uma corrente fria, e por ela vir percorrer da região da parte polar até a América do Sul, ela vem com uma característica atlântica, e por isso que ela vem com esse nome. Mas assim que ela consegue alcançar o continente, ela vem trazendo grandes mudanças. E por isso que a gente coloca então, o nome de polar e atlântica. E ela é fria e úmida. Ela atua nas regiões do sul do Brasil, sudeste, centro-oeste e sul da Amazônia. Isso, logicamente, em períodos mais intensos dela, mas sua grande participação é, sem dúvidas, na região sul do Brasil. Ela consegue vir tanto no verão como no inverno. Já as demais regiões, isso vai depender de vários fatores. Tanto é que, algumas semanas atrás, nós tivemos uma semana de frio. Esse frio veio por conta dessa massa polar atlântica que avançou na nossa região. E aí nós temos que analisar também sobre o funcionamento dessas massas de ar durante o verão, que ocorre no período de dezembro a fevereiro, e também observar as massas de ar no inverno, que essas ocorrem durante o período de junho a agosto. Para entendermos como funciona, então, temos que lembrar, observando aqui a região sul-americana, e que a massa mais predominante que teremos será a MEC. Lembrando que essa massa ela vai ter uma característica de uma massa quente e aqui o círculo ao redor dela será de uma massa úmida. Lembrando, por conta da floresta amazônica e a grande intensidade de evapotranspiração e por conta das zonas de convergência intertropical que carregam a umidade. Repare então até onde ela alcança esse MEC. Também temos o MEA, a massa equatorial atlântica, que vem percorrendo principalmente aqui no litoral nordestino e da região norte também. O MTA, a massa tropical atlântica, ela fica restrita então às regiões do litoral, mas também avança no exterior de São Paulo e interior do centro-oeste. Também temos a massa tropical continental, que essa massa em contato com as outras úmidas provoca então chuvas rápidas na região. E a massa polar atlântica, ela ainda tem uma influência mais presente na região sul do Brasil. De certa forma, esse é o resumo que nós podemos entender. A MEC avança na região norte, centro-oeste, oeste de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Aqui nós teremos os chamados rios voadores, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês o que seria esse fenômeno. E quando as ACAS, as zonas de convergência do Atlântico Sul, que é uma variação da zona de convergência intertropical, ela vem com grande intensidade, ela vem então a alcançar a região sul do Brasil. Então, reparem que o MEC ele consegue até avançar a região sul do Brasil por conta desses ACAS, que é parecido com a zona de convergência intertropical. É um corredor, então, com grande umidade. A massa equatorial atlântica, ela então fica restrita ao litoral nordeste. O MTA fica na região sul e sudeste. O MTC ele fica na região centro-oeste, tendo, portanto, como consequência, o aumento da temperatura no Mato Grosso, e quando vem ao sul do Brasil, ela traz estiagem, ou seja, ela traz a seca na região, por conta dessa massa seca. Já o MPA, ela está sem força, e por isso só atinge a região sul do Brasil, tendo as chamadas chuvas convectivas.
De forma bem resumida, é assim que tem a atuação das massas de ar no verão. Agora vamos observar como ocorrem essas massas de ar no inverno. As massas de ar no inverno, elas ocorrem da seguinte forma. A massa equatorial continental, ela fica restrita então no extremo oeste da Amazônia. Já a massa equatorial atlântica, ela traz calor e umidade no litoral do Nordeste e do Norte. A massa tropical atlântica, ela vai alcançar a região norte do Brasil e na região sudeste, centro-oeste e nordeste. Já a massa tropical continental é a que vai perder a força. Lembrando que no verão quem perde força é a massa polar atlântica. Com a massa tropical continental perdendo força, ela só vai ter um aumento da temperatura e tendo o período também de estiagem. Esse período de estiagem então, é a seca durante o inverno. Portanto, quando ela está com mais intensidade na nossa região, São Paulo, ela vem então com essa estiagem durante o período de inverno, por conta de ser uma massa quente e seca. E em algumas ocasiões a gente tem o chamado veranico, né, que seria uma espécie de um verão bem fraco no nosso inverno. Então esse nome é em relação a um período dentro do inverno em que nós temos praticamente um calor, né? Lembrando que o Brasil é um clima tropical, nós temos o inverno que praticamente não tem baixas temperaturas, né? De 30 graus, 25 graus, nós ficamos com 20 graus muitas vezes. E esse é o nosso inverno. Então, esse veranico é uma espécie de um fenômeno que ocorre nas regiões tropicais, em que os invernos são bem fracos, tendo, portanto, o verão. E, por fim, a mais importante é a massa polar atlântica. Essa vai, então, ganhar muita força por conta da perda da massa tropical continental e ela consegue chegar em todas as regiões do Brasil, trazendo, portanto, as chamadas frentes frias no litoral. E essas frentes frias, então, provocam as grandes quantidades de chuvas nas regiões. Para ficar mais didático a comparação entre a atuação das massas de ar no verão e durante o inverno, esse mapa então faz um comparativo da atuação entre as massas de ar. Relembrando então que durante o verão a massa polar atlântica perde força, tendo portanto a mais forte a MEC na região, enquanto no inverno nós temos a massa polar atlântica ganhando mais força e o MTC perdendo força. Isso é evidente acontece por conta desses fatores que nós vimos, né, como a continentalidade, maritimidade, massas de ar e assim por diante. Tudo isso também pode alterar essa influência de verão e inverno. E uma dessas consequências, principalmente durante o inverno, ocorre um fenômeno chamado friagem, que é quando essa massa polar atlântica ela avança na região centro-oeste e chega ao sul da Amazônia. Avanço da MPA ao centro-oeste e ao sul da Amazônia. Quando ele chega na região do sul da Amazônia, principalmente, ele traz uma queda brusca de temperatura. Essa queda brusca de temperatura, então, faz em um dia a temperatura baixar muito. Em uma temperatura, um calor de 30 a 25 graus, que pode ocorrer nas regiões, ela pode então chegar a mais ou menos 15 graus, dependendo. Nessa região também, o avanço da massa polar atlântica, ao entrar em contato com o MEC, provoca as chamadas chuvas frontais. Ou seja, aquelas chuvas, né, de pouca discrepância de temperatura e pressão, afinal a massa polar atlântica, ao adentrar o continente, ela vem perdendo a sua força. E, de certa forma, quando ela chega já na região norte, ela não tem tanto uma grande variação. Nesse caso, então, há chuvas frontais e não chuvas de convecção. Lembrando que as chuvas de convecção é quando as massas de frente fria elas vêm com muito mais intensidade, muito mais densas, impedindo que o ar quente adentre
essas frentes. Já na ocasião das chuvas frontais, é porque quando as massas já não estão extremamente tão fortes, principalmente a massa fria. Nessa imagem é possível ver então o avanço de uma massa de ar polar vindo em região então ao norte do Brasil, chegando no sul da Amazônia. Esse é o momento que vai vir o processo chamado de friagem, que pega o centro-oeste e o sul da Amazônia. Agora nós temos os chamados rios voadores. Esse nome se dá através dos cursos de água atmosféricos que são invisíveis e formados pelo vapor de água e espalhados pelos ventos. Ele vem pela umidade gerada pela Amazônia, pela evapotranspiração, e se dispersa por todo o continente sul-americano. Ela traz umidade então para as regiões secas, como o centro-oeste brasileiro, sudeste e a região sul do Brasil. Nesse esqueminha nós podemos ver que no Oceano Atlântico produz uma evaporação intensa que carrega as nuvens de umidade. Pelas zonas de convergência intertropical, elas são empurradas, então levadas até a região da Amazônia, que esses ventos alísios, que também são aqueles que sopram das regiões dos trópicos para além do Equador, nós temos então uma grande quantidade de chuva na Amazônia. E depois elas acabam, então, a floresta amazônica recarregando as nuvens com grande umidade através da evaporação. Essa quantidade de nuvens carregadas pela umidade, elas vêm nessa região e encontram a Cordilheira dos Andes. Quando ela encontra a Cordilheira dos Andes, ela acaba então fazendo uma barreira dessa umidade, fazendo com que ela venha para regiões que nós citamos, como o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. E nessas regiões, durante o verão, acaba tendo as suas grandes quantidades de chuva. Essa é uma imagem mostrando um pouco dos rios voadores, já no seu propósito de chuva, ou seja, quando ela já é visível para nós, com essa grande quantidade de nuvem e essa grande quantidade de chuvas que vem então levando para a região. Vejamos agora um trecho de uns vídeos da revista FAPESP sobre os rios voadores. Se você olhar no mapa mundi, você vai ver que latitudes médias são regiões onde estão alinhados os desertos da Terra. Na África tem o Namíbia Kalahari, do outro lado dos Andes tem o Atacama, tem o deserto da Austrália. No hemisfério norte tem o Saara e o Sonoma lá no México. E não é por acaso que esses desertos estão alinhados ali. Existe uma circulação chamada circulação de Hadley. Ventos sobem na região equatorial porque tem mais energia lá. E lá eles perdem umidade. Por isso que estão as florestas todas lá. Esse vento que subiu progride para a latitude média. E aí onde ele desce é um vento seco, ele rouba a umidade da superfície. Então uma região, naturalmente, a tendência dela é de aridez. A não ser que esteja muito próxima do oceano aqui. No entanto, na América do Sul, a região que a gente pode chamar de quadrilátero, Cuiabá ao norte, Buenos Aires sul, São Paulo no leste e a Cordilheira dos Andes no oeste, é uma região que está geograficamente na alça de subsidência de Hadley e chove a cântaros. Então era um mistério, né? O que tem que é diferente? Temos essa grande floresta. E o que tem lá? Tem um super irrigador da atmosfera. O que a Amazônia tem que é tão importante? Como que uma floresta pode manipular o clima? Como é possível que uma área que está a 3.000 quilômetros do oceano receba umidade do oceano? O oceano é a fonte primordial de toda a água. O vento leva essa umidade para dentro do continente. Conforme ele vai entrando no continente, vai chovendo e o ar vai ficando mais seco. Se não tivesse algum mecanismo para manter o ar úmido, esse ar lá dentro do continente ia ficar totalmente seco. O que tem na Amazônia que é diferente? E a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol freático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros, e as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande com uma copa com
20 metros de diâmetro, uma árvore frondosa, chega a colocar mais de 1.000 litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Para você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o rio Amazonas, que coloca 20% de toda a água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro, coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. Um rio de vapor que ascende é maior que o rio Amazonas. Vai ficar claro por que isso é tão importante para quem está fora da Amazônia e recebe a umidade da Amazônia. Você tem o ar com uma quantidade grande de vapor, mesmo que ele esteja saturado, se não tiver uma partícula lá para começar a depositar as moléculas de vapor e formar água líquida e formar gota da nuvem, não forma. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partícula, de poeira, quanto o ar sobre o oceano. E no oceano é semidesértico, quase não chove. Então o mistério era, o que tem na Amazônia? Fonte de umidade a gente já sabe agora, né? Mas e o que faz chover? As folhas das árvores têm compostos lá que evaporam e vão para a atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam na forma de uma poeira. E essas partículas são chamados aerossóis atmosféricos, são chamados também de núcleos de condensação de nuvem, ou seja, a floresta amazônica fabricava a sua própria chuva. A gente está acostumado a pensar a evolução dentro da própria vida, plantas, com animais, com insetos, etc. Agora nós estamos falando de uma evolução da vida toda como um todo, a floresta, com a atmosfera. Além dela produzir umidade para si mesma, produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores, que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá, Buenos Aires, de São Paulo aos Andes, ser uma região verde, úmida. Esse quadrilátero é 70% do PIB da América do Sul, é produzido nesse. Então as hidrelétricas, onde está a maior agricultura, indústrias, grandes centros, e a explicação veio da transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essa região e contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Você tem lá essa imensa usina de serviços ambientais que é a floresta, eu chamo a maior parte tecnológica que a Terra já conheceu. E o que está sendo feito na Amazônia? A nossa interação com aquela usina de serviço ambiental é meter motosserra, é meter trator com correntão e meter fogo. É isso que nós estamos transformando uma usina de serviço ambiental em gás. Regiões que são beneficiárias dos serviços ambientais da Amazônia, elas tinham floresta também. A Mata Atlântica ocupava 1,5 milhão de quilômetros quadrados. O efeito de perder essa floresta, que gerava um clima amigo aqui, não foi tão percebido porque tinha a floresta amazônica lá. Eu estou fazendo uma inferência. A inferência é, se a umidade, a maior parte da umidade que chega nessas regiões aqui, centro-sul da América do Sul, vem da floresta amazônica, e a floresta amazônica hoje nós sabemos que produz todos esses serviços, qual é a conclusão lógica? É que nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro. O agravamento do clima decorrente do desmatamento é irrefutável. Mas tem outros efeitos também, tem o aquecimento global, tem outras regiões da Terra que estão sofrendo impacto semelhante. Quanto será só do aquecimento global? Quanto que o aquecimento global produz um dano maior aqui, porque não temos mais a floresta atlântica aqui primeiro e não temos a floresta amazônica mais lá? Já sabe, está dizendo uma coisa muito claro. Perdeu floresta, se prepare para um clima inóspito. Você tirou a árvore, você tirou aquele serviço. Seguiu o desmatamento, aumentou o desmatamento, ampliou, encontrou um amparo legal, porque as leis que fizeram agora como o Código Florestal deu anistia para quem desmatou. Tem alternativas demonstradas de que você pode acabar com o desmatamento e replantar as florestas. Replantar a floresta não só na Amazônia. A gente viu que a floresta tem um papel muito grande, então para que ninguém no estado de São Paulo use esse argumento e falar o problema não é meu, o problema é da Amazônia porque estão desmatando lá. O problema é de São Paulo, sim. Não tem porquê um morro pelado que não produz nada para a pecuária, como a gente vê em São Paulo por todo canto, não ser replantado e ter uma floresta nascendo ali. Só que replantio de floresta significa que a gente levou 40 anos destruindo, no caso da Amazônia, levou séculos destruindo a Mata Atlântica, porque era no machado, não tinha motosserra, mas a gente vai precisar ter paciência para reconstruir. Uma árvore demora décadas para produzir esses efeitos todos, né? Mas um dia a gente precisa começar. Um outro fenômeno muito importante é a chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul. Ela ocorre geralmente entre a primavera e o verão, e é uma faixa de nebulosidade formada nas regiões da Amazônia, Centro-Oeste, Sudeste e chega até o Oceano Atlântico. Essa faixa que converge, ela vem com grande umidade,
tendo, portanto, nessas regiões fortes chuvas que podem causar enchentes, principalmente, como na imagem indica, uma alta pressão aqui, como na alta da Bolívia, e que traz uma frente mais fria, vem empurrando ela, fazendo então que essa zona de convergência fique mais intensa nessa região. Dessa forma, pode ocorrer, portanto, grandes quantidades de chuvas, causando muitas enchentes. Geralmente, para chamarmos ela tem que ser mais ou menos 3 dias de intensidade dessa zona de convergência. Portanto, lembre-se que essa nebulosidade significa muita umidade. Lembrando que, comparando os ACAS com os rios voadores, eles são bem parecidos. A diferença é a forma da intensidade quando ocorre, sendo que essa zona de convergência ela também vem pelo mesmo propósito dos rios voadores, só que ela vem, portanto, sendo mais intensa por conta dessa convergência que nós teremos, desse encontro de umidade, essa faixa de nebulosidade. E aqui nós temos uma imagem por satélite mostrando alguns dias da semana em que vem ocorrendo então essa concentração. À medida que a gente vem vendo essa faixa mais intensa, como veio agora, é as ACAS. Agora está mostrando se formar. De novo, voltando à imagem, reparem só ela se tornando mais intensa. Agora se tornou intensa. Olha só, bem formada a zona de convergência. Mais uma vez, ela está se formando agora. Agora, quando ficar mais estreito essa parte, agora sim formou a convergência, olha só. E relembrando, nós já vimos a classificação climática mundial. E agora nós veremos a classificação climática brasileira. Nós abordamos a classificação climática de Peter Köppen, que ele tem escrita com 3 letras, sendo a primeira letra maiúscula e sendo de 5 climas gerais, a segunda letra que mostra o regime da pluviosidade, e a terceira letra, como nesse BCH, o H ele indica a temperatura. É fundamental relembrar que nem sempre usaremos então essas expressões, como AF, AM, BCH, nós já temos uma nomeação para esses tipos de clima. A segunda classificação que nós vimos, e eu comentei na aula passada, é que bem nessa parte litorânea nós temos o que, segundo Arthur Strahler, pela atuação das massas de ar, temos um clima tropical atlântico. Por que esse clima tropical atlântico? É por conta dessa grande influência dessas massas de ar, em que elas vão vir nessas regiões mais litorâneas, causando muita chuva. Portanto, para Strahler, há uma diferença entre o tropical atlântico e o tropical de altitude. Embora muitas regiões litorâneas ainda tenham, nas serras do mar, por exemplo, já essa característica da altitude como fator. Mas aqui ele leva em conta então a maritimidade. Ele é uma variação, uma definição diferente. E nos vestibulares podem cair qualquer tipo de classificação, seja do Köppen, seja do Strahler, ou seja da Lísia Bernardes. Que é essa que mais cai no vestibular, tendo aqui o equatorial, essa área verde, amarelo, a área tropical, o vermelho, a área do semiárido, essa área roxa, tropical de altitude, e essa cor mais bege, subtropical. Vejamos agora as características de cada um desses climas segundo a Lísia Bernardes, que é o que mais cai. Temos aqui o equatorial, ou também chamado por muitos, como Köppen, de tropical superúmido. Ela atinge a região da Amazônia. Ela é muito quente e muito úmido, isso é um fator muito importante lembrar. Ela tem uma baixa amplitude térmica, e isso está relacionado à sua presença próxima à linha do Equador, e por isso ela acaba tendo, portanto, essa baixa amplitude térmica, que nos climogramas, lembrando que é muito importante ela para identificação, reparem a temperatura, reparem que aqui, durante o período de verão, janeiro, dezembro, a temperatura chega a ter mais ou menos 25 graus, 26 graus. A amplitude térmica é de 1 grau. Lembrando que a amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima.
Então a máxima é 26 e a mínima é 25, né? Chegando quase a 24. Então, ou seja, 2 graus mais ou menos de amplitude térmica. Essa amplitude então é baixa, é pouca. Ela indica que está mais próxima da linha do Equador, pois ela tem mais intensidades raios solares. Quanto mais afastada da linha do Equador, maior será essa amplitude térmica. É só olhar o clima subtropical. Mas enfim, ela tem essa baixa amplitude térmica e tem áreas de chuvas convectivas, causadas aí por conta de uma massa de ar polar. Quando avança, vem com grande intensidade na região, né? Lembrando que ela pode vir com essas zonas de convergência e assim por diante também. E ela tem principalmente a convergência dos ventos alísios, né? Que são aqueles ventos que trazem muita umidade. Então, quando observarmos climogramas, reparem a quantidade, né, de chuva que nós temos no períodos aqui das regiões da Amazônia e do Acre, que é uma grande intensidade de chuva. Reparem que em janeiro tem aqui mais de 300 milímetros. Aqui nessa região chove ainda mais em maio, que chega a 350 milímetros. Tendo o total, lembrando que esses números indicados aqui indicam um total de chuva no ano. Essa região do Acre ainda tem algum motivo que fez ainda chover pouco no período ainda de junho e julho. Só que essa baixa amplitude térmica mostra bem como é uma região ainda equatorial. Né? Repare então que os climas equatoriais eles têm suas diferenças. Né? É bem complicado as características de climograma. E lembre que um climograma é uma representação gráfica do clima. E às vezes ele pode ser feito anualmente, ou seja, por um ano, ou ele pode ser feito por vários anos, por 5, 10, 15, 20, 30 anos. E cada climograma ele pode ter uma representação diferente, dependendo desse intervalo de tempo que foi utilizado para o climograma. Temos agora o tropical típico, ou seja, o tropical comum, o tropical que temos em boa parte do Brasil. Lembrar que o tropical é um clima que tem as duas estações do ano bem definidas, um verão quente e chuvoso, e um período de inverno em que teremos uma estiagem. E lembre-se que nosso inverno ele é bem fraco, ele não chega a ter temperaturas muito baixas, de 10 graus. É um inverno de 20 graus mais ou menos. Geralmente a estiagem é causada tanto pela massa polar atlântica, como também pela massa tropical continental. No verão, as chuvas são causadas pelo avanço da MEC, né, que seria uma massa quente e seca, só que ela é uma massa quente e úmida. E conforme nós vemos aqui no climograma, temos aqui de Cuiabá, lembrando que esse AW é aquelas siglas do Köppen, né, que esse A de quente e úmido, e o W de chuva de verão. Nós temos aqui no verão a temperatura máxima de 24 graus e no inverno nós temos temperatura de 20 graus. Nós temos uma amplitude térmica então de 24 menos 20, 4 graus. Então é uma amplitude térmica maior do que a região equatorial. E reparem como as chuvas são concentradas aqui no verão, né, que pega dezembro e janeiro e fevereiro. Então essa chuva é intensa nesse período. Já no período do inverno, nós temos então a estiagem, que está mostrada nessa parte aqui, na quantidade de chuva. Temos uma variação do tropical, chamado tropical de altitude. Por isso é fundamental entender que isso pode variar então de uma cidade para outra, a quanta altitude ela pode ser alterada. Temos também nessa ocasião que lembrar que as médias térmicas serão mais baixas do que no tropical típico. Afinal, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Dessa forma, as regiões mais altas elas terão então menor temperatura. Conforme nós vemos nesse
climograma, vemos que a temperatura máxima durante o verão ela chega a 23 graus, na verdade na primavera, né, que ocorre em setembro. No verão chega a 22. Repare em janeiro que 22 graus também. Só que reparem que depois, no inverno, a temperatura é bem menor ainda, chegando aí a 18 graus. Dessa forma, então, quando comparado esse tropical de altitude com o tropical típico, em que no verão ele tem temperaturas de 24, 25 graus, e no inverno temperaturas de 20 graus contra 18, comparem que aqui nesse tropical de altitude são baixas médias térmicas. E regiões como, por exemplo, Louisiana, Goiás, São Bernardo do Campo, por exemplo, são regiões bem características desse tropical de altitude. Uma outra variação do tropical é esse tropical litorâneo, ou também chamado de tropical atlântico, conforme a definição do Straher. Esse tropical indica, então, que ele é quente e úmido por conta dessa vinda das massas de ar que vem com umidade na região. No verão, ela ocorre muitas chuvas convectivas e orográficas, lembrando que orográfico tem a ver com chuvas de relevo, porque justamente no litoral brasileiro nós temos muitas regiões de serras, né? Ou seja, regiões mais elevadas do que as áreas de planície. E por conta disso, essas regiões acabam tendo então uma grande quantidade de chuvas. De convectivas, lembre-se que tem relação então com a convecção. É quando o ar quente ele vai subir por conta de uma massa de ar fria que faz a barreira, fazendo que esse ar quente suba e seja bem ascendente, provocando então as chuvas de cumulonimbus, que provocam grande quantidade de chuva na região. Já as chuvas frontais são aquelas relacionadas ao encontro mais simples das massas de ar fria com a massa de ar quente. Aqui a intensidade dessas massas não são tão discrepantes, provocando então chuva nessa região do encontro entre elas. E são chuvas rápidas, e geralmente, quando uma frente fria é mais forte, ela pode então trazer frio na região, ela diminui a temperatura. Ou, se ela for uma frente quente mais forte, ela vai trazer então mais uma sensação de temperatura mais quente. Aqui no climograma nós temos a cidade do Rio de Janeiro como exemplo desse tropical atlântico, em que temos uma temperaturas praticamente estilo tropical, quente no verão, e um inverno não tão rigoroso. E aqui nós temos uma grande quantidade de chuva, uma distribuição de chuvas bem ao longo do ano. Não há aquele período de estiagem, não há aquela demarcação de uma concentração de chuvas no verão e uma estiagem no inverno. Reparem que aqui é igual a distribuição, tendo é evidente que em dezembro uma chuva em maior quantidade. Mas reparem que depois essa quantidade de chuvas não acaba tendo então a sua estiagem, como ocorreria no período de junho, julho e agosto. Outra variação do tropical é o chamado semiárido, que geralmente nós chamamos de semiárido. O semiárido é uma região quente e seca. Geralmente atribuímos ela ao sertão nordestino. Ela tem como característica pouca pluviosidade e sendo bem irregular, então nunca é fácil defini-la. Observe aqui no climograma a quantidade de chuva que nós temos. Reparem que o máximo que chega é 50 milímetros de chuva. E isso vem justamente no período de março, abril e maio. Esse período que é o El Niño, por exemplo, ele perde força. E nesse momento, então, ele garante maior quantidade de chuva. Lembrando que Gonzaguinha já falava das águas de março, vem banhar o meu sertão. E isso vem relacionado, então, com essa grande quantidade de chuvas que é característico do semiárido. Então, em março se chove mais do que, por exemplo, janeiro e fevereiro, é por conta de uma região semiárida. Existe a região com barreira de relevo, chamado Planalto Borborema, conforme nós veremos adiante.
E nessa região nós temos o domínio da caatinga, né? Vegetação adaptadas a clima seco. Então essa é uma característica que nós vamos abordar ainda sobre os biomas, mas que é fundamental relembrar de característica do semiárido. Observe aqui no climograma, aqui as temperaturas como são altas. Ela tem aqui proximidade de 28, quase, não chega a 29, mas tem 28 a 27 graus mais ou menos. Vejo que existe uma baixa amplitude térmica. Então essa é uma característica também próxima de regiões próximas à linha do Equador. E por isso ela tem essa baixa amplitude térmica. E outra característica fundamental é observar então a quantidade que nós temos de chuva, que ela chega a ter 50 milímetros em períodos com maior chuva, mas ficando bem próximo a quase zerar a quantidade de chuvas. E observem que o total de chuvas ao longo do ano é 278 milímetros. Abaixo de 200 milímetros aí já seria considerado uma região árida, uma região desértica. Para ficar mais claro como ocorre então a questão da seca na região do sertão nordestino, que é o clima semiárido, temos aqui então uma representação mostrando que os ventos alísios que sopram da região oceânica até a região continental, ela vem trazendo então ventos úmidos nessa região, que abrange aqui a região da planície costeira, a chamada também zona da mata nordestina. Aqui nessa região da planície costeira é comum chover bastante, principalmente próximo aqui a esse relevo, né, que vem por conta dessas chuvas orográficas. À medida que esse vento quente e úmido vem na região e encontra esse relevo, ele ascende, ele sobe e acaba se condensando. E quando ele se condensa, acaba tendo chuva nessa porção. Quando essa nuvem, que era quente e úmida, passa desse planalto Borborema, nós temos então um vento agora quente e seco. Afinal, a umidade se esgota por conta dessa necessidade de ascensão, fazendo então toda a chuva na região por conta desse relevo mais alto. Nesse sentido, então, essa região ela fica então seca. Ficando seco, então, nós temos aqui a formação da região desértica que nós falamos, né? Ou melhor, né? A região semiárida, que é a chamada depressão sertaneja. Outra imagem, aqui representando então a altitude em metros da região do Nordeste, nós vemos então que as regiões litorâneas são bem abaixo, são mais próximas do azul, que indica mais ou menos quase 17 metros, enquanto as áreas mais vermelhas e mais escuras acabam tendo maior quantidade de metros. O Planalto Borborema é esse tracejado que estamos vendo aqui. E repare então que os ventos úmidos vêm dessa região. Quando chega aqui na região do Planalto, então ela encontra um grande relevo, e aí podemos observar nessa imagem aqui o perfil, a parte horizontal, como ela é alta mesmo, o Planalto Borborema, né? Embora as demais regiões também tenham suas ondulações, seus relevos um pouco mais altos, mas a planície costeira chove, zona da mata chove, no Agreste, que é outra região, outra regionalização do Nordeste também chove, né? Mais do que no Planalto Borborema, e quando vem nessa região do Planalto Borborema, chove bastante nessa porção, e quando vem esse vento úmido para essa região, já vem com vento seco. Já na porção mais vinda do oceano, ela vem com essa umidade. E aqui nessa imagem nós vemos então que depois na depressão sertaneja que ela vai ter momentos mais baixos, né, como essa depressão aqui, e aqui também essa depressão. Mas também tem alguns relevos mais altos, né? Mas aqui seria a parte do sertão nordestino, essas áreas mais baixas que nós estamos vendo. Né? E lembrando que a depressão sertaneja ela também é relativa, então essa região mais alta e aqui tem uma região mais baixa. Então, essa porção sendo menor do que essa, aqui podemos também chamar de depressão relativa. Afinal,
ela é comparada às regiões mais altas. Então aqui temos o Planalto, o Borborema, e aqui já temos a depressão. Ah, mas aqui é uma região ainda que tem uma altitude mais alta. Mas quando comparada ao Planalto Borborema, essa região é mais baixa, e por isso nós chamamos de depressão. Lembre-se que depressão ela está entre planaltos. E por fim, chegamos no nosso último clima, o clima subtropical. Como o nome sugere, sub é porque ele está abaixo das linhas tropicais. No caso, então, ela está abaixo da linha de 22 graus da latitude sul, ou seja, o Trópico de Capricórnio. Ela é a região mais afastada, então, da linha do Equador. E o primeiro ponto muito importante é que a umidade nos climas subtropicais é que ela é bem distribuída ao longo do ano. Ou seja, ela é bem regular, bem distribuída, no sentido que todos os meses tem chuva, então, sem ter aquela questão de uma concentração de chuvas como no clima tropical e uma seca no inverno, no caso ainda do tropical. Repare que nas duas cidades aqui de São Gabriel, Rio Grande do Sul, e São Francisco de Paula, também do Rio Grande do Sul, eles têm chuvas bem distribuídas em todos os meses, não tendo, portanto, aquela concentração ou uma estiagem. O inverno ele é mais rigoroso por conta da massa polar atlântica. Já o verão ele tem muita influência da massa tropical atlântica, e por isso que acaba tendo até uma temperatura um pouco mais quente e as chuvas até em grande quantidade na região, dependendo de vários fatores. Outro fator muito importante a diferenciar o subtropical são as altas amplitude térmica, ou seja, a oscilação térmica da cidade, tem uma grande diferença entre o verão e o inverno. Por exemplo, observando aqui nos climogramas, o verão de São Gabriel é de 25 graus. Já o inverno, ela está aqui, não aparece, mas nos dá a ideia de que é abaixo da temperatura de 14 graus. Já em São Francisco de Paula, o verão é 18 graus e a temperatura no inverno também não é possível identificar, mas sabemos que ela está abaixo de 14 graus. E provavelmente deve ser muito mais rigoroso essa cidade do que São Gabriel. Conforme já explicado antes, o inverno frio e o verão quente é por conta dessas duas influências dessas massas, a polar atlântica e a massa tropical atlântica, que acabam então tendo as suas influências. Lembrando que o caos do inverno frio é a massa polar. Já por conta do verão sendo quente, é por conta da massa tropical atlântica. Então a região mais ao sul do Brasil acaba tendo essas grandes influências. Na Serra Gaúcha, existe a altitude como um fator muito importante para também provocar queda brusca na temperatura. No caso, essa região ela tem 1.300 metros de altitude, né, o seu ponto máximo. E seria uma ideia também da diferença entre as temperaturas das cidades. São Gabriel ela tem 118 metros de altitude, enquanto a cidade de São Francisco de Paula ela tem 889 metros. Então vejo como um contraste da altitude também nas regiões mais sulistas do Brasil acabam tendo então uma grande influência em uma grande queda de temperatura, que provoca então neve e geada. E por fim nós temos aqui um mapa de clima do Brasil com as informações mais importantes que nós temos. E outra curiosidade muito relevante em que as temperaturas oficiais registradas no Brasil entre a máxima e a mínima, nós tivemos um registro em Bom Jesus do Piauí, em 2005, sendo a temperatura mais quente no Brasil, de 44,7 graus Celsius, enquanto a menor temperatura mínima já registrada foi na cidade de Caçador, em Santa Catarina, a menos 14 graus Celsius, e isso ocorreu em 52.
Aqui nós temos algumas informações relevantes sobre as regiões onde mais temos variações extremamente relevantes para o vestibular. E temos aqui também os climogramas, que são muito importantes na análise. E repare como existem vários tipos de climogramas, pois eles têm várias formas de representação, né? Então é muito difícil para o vestibulando quando ele não consegue interpretar um climograma. E é fundamental que o vestibulando saiba identificar, afinal nós temos muitas questões vestibulares sobre climogramas, conforme nós veremos. E é fundamental então que vocês busquem observar então as informações que foram colocadas na aula, para que você consiga identificar qual é o clima mais aproximado. E lembrando que pode ter fatores que podem alterar. E isso então pode registrar uma temperatura diferente ao longo do ano, ou uma quantidade de chuva também inferior ou maior do que um clima. E é por isso que você precisa tentar caracterizar ao máximo esse climograma para identificá-lo. E aqui nós temos os demais climogramas de cada clima do Brasil. E eu chamo a atenção para vocês do climograma e clima número 5, que é o clima tropical atlântico, em que nós temos duas cidades, Rio de Janeiro e João Pessoa. Esse termo tropical atlântico, então, ele é uma variação do tropical. E lembre-se que esse termo ele é cunhado por conta do Arthur Strahler, que vai considerar as dinâmicas de massa de ar. Portanto, podemos pensar que nessas regiões, dependendo, elas podem ter maior quantidade de influências, então, de massas equatoriais atlânticas ou massa tropical atlântica e assim por diante. Vai depender da localização. E reparem como João Pessoa e Rio de Janeiro, sendo enquadrados por Strahler como clima tropical atlântico, ele acaba tendo, então, fatores bem discrepantes, bem diferentes. E justamente é um fator muito importante para entender essas variações do tropical, que nós temos o tropical típico, né, que seria o número 2 do mapinha de vocês e do climograma, e temos aí o tropical de altitude, tropical atlântico, e lembrando que o semiárido também é uma variação do tropical, e o subtropical também é uma variação do tropical. Ou seja, existem várias variações. E nesse caso, então, nós temos aqui João Pessoa com temperaturas altas, mas tendo uma oscilação nos períodos de inverno. E isso numa região mais localizada ao nordeste, mais próximo da linha do Equador. Então, reparem que um fator muito fundamental entender é o fator da queda de temperatura muito alta. Enquanto chega a ter temperaturas a 28 graus mais ou menos, no pico maior que seria essa região, você já tem no período de inverno uma temperatura discrepante em relação ao ano inteiro. Então repare como aqui pode ser uma influência de uma massa polar atlântica, que fez então reduzir essa temperatura. E lembrando que João Pessoa está muito próximo da linha do Equador, então ele tem realmente uma oscilação térmica menor do que muitas regiões. Mas para João Pessoa, que está no litoral, muito próximo da linha do Equador, ele tem uma variação que acaba sendo chamativa. E outro fator muito importante é perceber a quantidade de chuva que tem na região. Reparem, né, a quantidade de chuva que tem, principalmente no inverno. Então isso aqui também é uma influência de uma massa polar atlântica que chega na região. E esse é um fator, então, muito interessante de analisar. E reparem como ficar limitado a uma classificação é bem complicado. Então é importante que vocês saibam diferenciar os tipos de clima e entender quando está mencionado que é um clima tropical atlântico, perceber que pode ser influências de massa de ar. E nesse caso, então, João Pessoa ele é bem diferente dos climas tropicais, como ele seria enquadrado pela Lísia Bernardes. E o Rio de Janeiro, que também seria um tropical típico, um tropical de altitude, dependendo, ele tem aqui um fator muito interessante. As temperaturas, ela também vai ter uma oscilação, quando comparado a outras regiões, né? E repare que a quantidade de chuva ao longo do ano, ela é um fator que chama atenção. Reparem como ela é bem distribuída ao longo do ano. Ela não tem aquela estiagem como, por exemplo, ocorre aqui em Belo Horizonte.
Reparem aqui, ó, olha só a discrepância no verão de chuva e a estiagem que tem aqui no período de inverno. Repare que no período de inverno ela até chove menos, só que ela chove até, digamos, a mais do que, por exemplo, chove em outras regiões. Então, isso é um fator muito importante perceber. Aqui, no caso, vou assinalar também amarelo, para que vocês lembrem dessas informações. Então, no tropical atlântico, você pode ter tanto temperaturas com maior oscilação, ou pode ser uma quantidade de chuva maior. E as demais informações nós já tínhamos falado, então não há muito o que se preocupar. E nós encerramos o conteúdo de climatologia. E nós daremos uma sequência sobre os exercícios de climatologia, identificando muitos climogramas. Mas como esse vídeo ficou muito comprido, eu vou então fazer um outro vídeo só explicando esses exercícios.